Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. E a reflexão diária de hoje, dia 11 de fevereiro, dia de Nossa Senhora de Lourdes. Santa Bernadette Soubirous teve o privilégio divino de receber a aparição de Nossa Senhora na Gruta de Lourdes, na França. Era o ano de 1858. Desde então, aquele lugar tornou-se uma fonte de bênçãos para o povo, principalmente os doentes. Não são poucos os que ali praticam a caridade no atendimento dos peregrinos e dos doentes. A prática do bem está sumamente de acordo com o Evangelho. Neste Dia Mundial do Enfermo, voltemos com mais intensidade nosso coração para a prática da caridade. Para quem não conhece a história de Nossa Senhora de Lourdes, Bernadette Soubirous era uma menina de uma família extremamente pobre, muito pobre, que vivia num lugar totalmente insalubre. Um dia ela, sua irmã e algumas amigas vão brincar num bosque. Enquanto as meninas estão brincando, ela ouve uma voz e ela se dirige até uma gruta. Nesta gruta aparece uma senhora vestida de branco, com um laço azul na barriga. E que pede que ela venha ali, compareça ali outras vezes. E ela vai uma vez, vai outra, até que a senhora pede que ela se dirija ao pároco de Lourdes e que construa ali uma igreja. E o pároco de Lourdes, nisso começam a acontecer milagres. Só que o que acontece? Uma vez a senhora pediu para ela, diante de algumas pessoas, que ela cavasse e achasse a fonte. E Bernadette começa a cavar e não aparece a água. E aí a senhora fala, beba. E ela pega uma parte da terra e ela coloca na boca. E aí ela vira motivo de chacota das pessoas que estavam presentes achando que ela estava louca. Depois que ela sai e vai para sua casa, retirada pelos seus parentes, começa a brotar da onde ela cavou água. E uma das pessoas que estava ali por causa do filho, vai e pega a água e coloca o filho. E o filho fica curado. Nesse inteirinho, Bernadette vai pedir ao padre, dizendo que a senhora que aparecia na gruta pediu que se construísse uma igreja. E o padre diz o seguinte: pergunte para a senhora qual é o nome dela. Bernadette faz isso na próxima visita. Quando Bernadette pergunta à senhora, ela diz o seguinte: fale para o padre que eu sou a Imaculada Conceição. Depois Bernadette retorna ao padre e fala: a senhora falou que o nome dela é Imaculada Conceição. O padre cai de joelhos e entende que aquela menina analfabeta, os seus 10 ou 12 anos, eu não lembro agora precisamente quantos anos ela tinha, jamais poderia conhecer um dogma que 4 anos antes, 1854, tinha sido declarado para a igreja, a Imaculada Conceição de Maria. E aí ele entende que a menina estava vendo a Virgem Maria. E lá se criou um santuário que está até os dias de hoje. E a fonte que ela cavou está jorrando água até hoje. E dizem que as águas de Lourdes são milagrosas. Então, algumas pessoas alcançam puras, outras não. Depende muito da fé da pessoa e da visão que Deus tem para aquela pessoa. Então, essa é mais ou menos, de maneira resumida, a história de Bernadette Soubirous e da Virgem de Lourdes. Quem quiser, pesquise mais na internet, que é uma história maravilhosa e lindíssima. E foi retratada em filme já muito antigo. Vocês pesquisarem na internet, é capaz de vocês acharem. Belíssima história. Evangelho de hoje, Marcos 7, 31 a 37. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram-lhe então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com o homem para fora da multidão. Em seguida, colocou os dedos nos seus ouvidos, cuspiu e com a saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou e ele começou a falar sem dificuldade.
Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém, mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos fez ouvir e aos mudos falar. A profecia de Isaías, o cumprimento da profecia de Isaías. Algo importante para que vocês compreendam o texto e a mensagem dele. O surdo era visto como alguém, na cultura judaica, duplamente maldito. Maldito, primeiro, ele tinha uma deficiência. Portanto, ou ele ou os pais tinham pecado. Ele era um homem castigado por Deus, um homem amaldiçoado. Segundo, tendo problema, ele ainda tinha algo que era visto como uma aberração. Ele não podia ouvir a lei. Um cego podia ouvir a lei, um leproso à distância podia ouvir a lei, um coxo ouvia a lei, ou seja, todas as pessoas que tinham algum problema, que também eram vistos como amaldiçoados por Deus, podiam ouvir a lei, o surdo não. Então ele era duplamente maldito, pela sua condição e porque não podia ouvir a lei. Portanto, diante desse contexto, podemos compreender o texto de hoje. Um homem duplamente amaldiçoado aos olhos das autoridades religiosas de Jerusalém. Compreenda-se, dos interpretadores da lei. Jesus vai e faz um ritual com ele. Chama a atenção o ritual. Cuspiu com a saliva, tocou a sua língua, porque se acreditava na visão dos antigos que da saliva, do hálito da saliva, saía o espírito da vida. Então era um ritual que Jesus realizou, um ritual antigo. E ele é curado. Abre-te. Os ouvidos imediatamente se abriram e sua língua se soltou. Por quê? Ele não ouvia, portanto ele não falava. Não porque ele tinha algum impedimento de falar, ele não ouvia, então como é que ele ia falar? Como é que ele entraria em contato? Tanto que a partir do momento que ele ouve, a língua se solta. Porque agora ele é capaz de falar, ele é capaz de se comunicar. É muito diferente uma pessoa, por exemplo, que nasce surda. Ela não vai conseguir falar. De uma pessoa que se tornou surda. Ela vai fazer a leitura labial. Ela vai, se você falar devagar para aquela pessoa, ela compreende você. Então, ela vai. Hoje, obviamente, pessoas que se tornam surdas, hoje nós temos, com toda a tecnologia, aparelhos que a pessoa coloca e ela volta a ouvir. Agora, quem nasceu surdo, ele não consegue desenvolver a língua. Não tem como. A não ser que haja alguma cirurgia, alguma correção desde pequeno, o que é muito difícil. Porque a criança está em desenvolvimento, Então, vai ser algo muito complicado ela aprender a se comunicar. Somente antigamente. Hoje em dia, pode até ser mais fácil. Pode até ser que ocorram cirurgias ou implantes ou alguma coisa que faça com que a criança ouça e consiga se desenvolver, Mas naquele tempo, não. Ora, se ele não consegue ouvir, ele não consegue se comunicar, ele não consegue aprender a falar. E este homem consegue. Então não se sabe aqui se ele era um surdo de nascença ou se ele se tornou surdo depois. A questão mais importante é, ele foi curado. E como eu já falei para vocês em outras oportunidades, o Evangelho de Marcos tem 16 capítulos. Os 8 primeiros, metade, a primeira fase, poderíamos dizer assim, Jesus não quer que seja divulgado quem ele é. Tanto que ele cura e ele recomenda, não conta nada para ninguém. E é interessante que a Escritura diz, quanto mais ele recomendava, mais eles falavam. Porque ele não queria ser confundido com o Messias político esperado pelo povo e pelas autoridades religiosas de Jerusalém. A partir do capítulo 9, que é a segunda fase, a segunda metade do Evangelho, aí sim, ele fala abertamente. Aí ele já não se incomoda que as pessoas falem que ele é o Messias. Mas até então ele não quer, porque ele não quer ser confundido. Ele não é um Messias político. Ele é o Messias que vem dar a vida pelo povo. Então, queridos irmãos e irmãs, muitas vezes nós ficamos também
surdos à voz de Deus. E ele está aqui a dizer: Efatá, abre-te, abre os teus ouvidos à minha voz. Muitas vezes ouvimos outras vozes, fechamos os nossos ouvidos para a voz que vem do nosso coração, do Evangelho, e nos deixamos guiar por essas outras vozes que são totalmente contra o Evangelho. Nos deixemos guiar por Jesus. Lembremos que nós somos as suas ovelhas e Ele é o nosso pastor. A ovelha conhece a voz do pastor, então nos deixemos guiar pela voz do Cristo. Um grande abraço, até amanhã se Deus quiser. Tchau.